Boa noite. Uma investigação da Polícia Federal apontou que os ataques de hackers a smartphones de procuradores da Operação Lava Jato começaram no celular do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em abril deste ano. A partir do aplicativo Telegram, instalado no aparelho dele, o invasor chegou aos grupos de conversa, onde obteve os números dos celulares de integrantes da Força Tarefa. Boa parte dos smartphones não tinham dupla verificação ativada, ou seja, estavam sem uma camada de proteção extra. As invasões provocaram uma mudança nos hábitos do alto escalão do governo Bolsonaro. O presidente e integrantes do executivo começarão a usar celulares criptografados da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Cada aparelho, conhecido como terminal de comunicação segura, só pode se comunicar com outro aparelho, também à prova de ataques. A segurança de informações digitais e as possíveis implicações jurídicas do vazamento das conversas dos integrantes da Lava Jato são o nosso assunto de hoje no Opinião Nacional. A gente recebe o especialista em segurança da informação, Marcos Simplício, professor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. E Márcio Chaves, advogado e professor de Direito Digital, Propriedade Intelectual e Segurança da Informação. Boa noite, senhores. Obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado pelo convite. Esse tipo de ação pode ser coisa de uma única pessoa ou supõe algo maior, gente bem treinada e com dinheiro para bancar uma ação coordenada? Não é tão fácil dizer se é uma pessoa ou várias, mas assim, uma pessoa só, em princípio, até conseguiria fazer. Tudo que ela precisava, no caso dos celulares sem o duplo fator de autenticação, é conseguir acesso à rede de SMS. E, enfim, dá até para relatos, pelo menos, de que se compra esse tipo de acesso lá no centro de São Paulo. O preço eu não sei, nunca tentei comprar. Mas, enfim, daria para fazer com uma pessoa, um pequeno grupo, não necessariamente uma grande organização criminosa. Se foi mesmo ação criminosa, como se dá a investigação para identificar o autor dessa invasão? No Brasil, hackers vão para a cadeia? Vão sim, é possível ir atrás de alguns deles, principalmente quando tem um deslize ali no comportamento. É claro que a gente fica naquela máxima de que acontece na internet, ninguém consegue correr atrás, ninguém consegue prender, ninguém consegue nem mesmo investigar. Mas a gente sabe que existem deslizes, né? As pessoas cometem erros. E é exatamente nesse momento que é possível, em alguns casos, você identificar quem está envolvido. Tudo que acontece na rede também deixa rastros. Então, muitos desses rastros podem ser seguidos e, eventualmente, chegar até o criminoso, chegar até quem fez, né, teve essa participação no ilícito. Essa dupla verificação, né, que poderia ter impedido aí os ataques, ela é sempre ofertada pelos serviços digitais, né? Nosso e-mail, celular sempre oferecem, várias contas de redes sociais oferecem isso. Eu acho um estorvo muito grande, nunca use e prefiro deixar assim. O quão expostos a gente fica e o quão seguro realmente nos torna uma precaução como essa? Depende bastante de qual é o serviço e o que é o segundo fator. O normal é que seja alguma coisa extra, além do primeiro fator, que é ou a senha ou alguma coisa no celular. Nesses aplicativos de comunicação, WhatsApp, o Telegram, o primeiro fator de autenticação é muito, digamos, leve, é muito fácil de furtar, que é simplesmente o número de telefone. Então, existem basicamente 3 tipos de fator de autenticação, que é algo que você tem, por exemplo, um cartão de crédito, algo que você sabe, por exemplo, uma senha, ou algo que você é ou faz, que é a questão de biometria. Então, em geral, no caso do celular, é algo que você tem associado a você neste momento, que é seu número de telefone. Se eu conseguir obter o seu número de telefone, simplesmente pedindo uma transferência de número, por exemplo, eu consigo esse primeiro fator de autenticação de forma fácil. Sem ter um segundo, uma senha, por exemplo, é razoavelmente simples conseguir obter esse acesso. A maioria das pessoas não tem um segundo fator de autenticação, e-mail mesmo eu tenho um só em geral, daria trabalho ficar usando o celular o tempo todo, mas em qualquer aplicativo de mensagens que é só o SMS já dá acesso à minha conta, eu sempre tenho um segundo fator de autenticação. Dá trabalho, mas... Dá trabalho. Entre os aplicativos de mensagens, qual, na sua percepção, que é um especialista, é o mais seguro? O que eu uso e que eu uso principalmente com pessoas da área de segurança é o Signal, que ele é gratuito, código aberto, também vantagem dá para analisar quem quiser o conteúdo, e ele usa a criptografia fim a fim, que é aquela mais segura, mais
poderosa do ponto de vista de confidencialidade. Ponta a ponta que nem o WhatsApp. Ponta assim. a ponta como o WhatsApp. E exatamente o WhatsApp tanto acha também o Signal muito bom que o protocolo utilizado pelo WhatsApp é o que foi desenvolvido originalmente para o Signal. Então, ele tem várias vantagens do ponto de vista de segurança. Por um lado, ele é código aberto, qualquer um pode analisar, você sabe o que está acontecendo lá dentro. Essa é uma crítica potencial ao WhatsApp. Por outro lado, ele também tem a criptografia fim a fim, com várias características de segurança, inclusive o que a gente chama de retratabilidade. Se alguém roubar o seu celular, achar alguma mensagem lá, você pode falar, olha, não fui eu que mandei isso e não dá para provar que foi você que mandou aquilo em princípio. Assim, teria que fazer uma análise forense pesada para conseguir dizer se você mandou ou não mandou aquela mensagem. Tinha uma ideia de que o Telegram seria o mais seguro e por isso muitas autoridades ou pessoas escolhiam justo o Telegram para mandar. É um mito. Então, o Telegram é tão seguro quanto o Signal, semelhantemente seguro. O Signal, o WhatsApp, se você ligar o chat secreto. Sem o chat secreto, ele está num nível de segurança abaixo, que é a segurança entre você e o servidor. O servidor vê todas as mensagens. Se ele quiser repassar isso para frente, por exemplo, ele poderia. Se alguém invadir, o servidor consegue pegar. E se alguém entrar na sua conta, necessariamente estão todos os seus dados lá, até eles serem deletados. Você pode deletar suas mensagens. Mas essa segurança não fim a fim, que é só cliente e servidor, é um nível de segurança abaixo do nível de segurança que pode ser fornecido, o máximo que pode ser fornecido hoje. É importante até a gente pensar que não existe tecnologia 100% segura. E muitas vezes o elo frágil dessa equação toda aí é justamente o comportamento do usuário, é o comportamento da pessoa. Não adianta nada a gente ter o máximo de segurança, dispositivos dedicados para esse tipo de proteção, se o comportamento em si ele é um comportamento não seguro. Né? Se é a pessoa que compartilha um acesso, por exemplo, uma senha, se é uma pessoa que conecta num ambiente público, num Wi-Fi público de restaurante, de aeroporto, né, de shoppings, de lojas, a gente, quando faz, né, esse tipo de conexão, a gente está se expondo. Então, o comportamento é muito importante. E entre autoridades, eu imagino que isso seja ainda mais temerário. Eu sempre lembro do caso da Hillary Clinton. Ela era secretária de Estado, ela usou um e-mail pessoal para assuntos oficiais e criou toda aquela polêmica. Ainda que eu nem sei se é ou não ilegal, você vai me dizer, mas institucionalmente não é o mais adequado, né? Não é. E normalmente as empresas e as instituições criam regras, e essa, na verdade, é a forma mais correta de lidar com esse assunto, porque a gente não tem como prever um comportamento e exigir um comportamento, um bom senso geral. A gente precisa estabelecer uma regra corporativa, uma regra da própria instituição, para poder dizer que, olha, determinados conteúdos, determinadas mensagens, documentos, informações, não podem circular em determinados canais. Por exemplo, proibindo de conectar a um Wi-Fi público, proibindo de usar, por exemplo, um próprio programa aí de comunicação instantânea que não siga determinados padrões de proteção. E muitas vezes nem mesmo veicular determinados conteúdos, né, determinadas informações e documentos, utilizando esses canais. Para isso você precisa estabelecer uma regra corporativa. E muitas vezes essas regras existem, só que as pessoas acabam não seguindo. Treinar bastante. O celular criptografado já existia, né? Muitas autoridades brasileiras escolhiam não usá-lo, talvez pela dificuldade, pelo estorvo. Você diria, então, que as autoridades do Brasil estão deixando a desejar na segurança da informação? Eu diria que não. Na verdade, a dificuldade de usar a ferramenta, até o motivo pelo qual você mesmo comentou aí, que nem sempre tem essa vontade de usar o segundo fator de autenticação, que prejudica a própria dinâmica, prejudica a necessidade que a gente tem de ter informação rápida e comunicar de forma imediata. Então, muitas vezes, se a gente tem uma ferramenta que é muito complexa, que dificulta muito a utilização por parte do usuário, a gente pode ter o próprio usuário sabotando a própria tecnologia. Então, o celular, né, criptografado não é novidade, existe há muitos anos e mesmo existindo essa tecnologia, muita gente já teve o conteúdo de mensagem divulgada porque não sabia manipular uma coisa simples como ativar um botão do aparelho. Então, é muito importante a gente fechar o ciclo aí da proteção da segurança da informação, cobrindo também o comportamento do usuário, nessa parte educacional, essa parte aí de mudança de cultura e que tem sempre um embasamento numa norma, numa regra corporativa, uma regra institucional do que pode, o que não pode, como deve ser seguido, porque a gente não pode valer aí do bom senso de todo mundo. Márcio, voltando para o caso da Lava Jato, do ponto de vista do direito digital, que é a sua especialidade, quais as implicações jurídicas para o então juiz Sérgio Moro, para os procuradores da Lava Jato e para a própria Lava Jato? A gente pode ter uma série de consequências, né? Uma consequência administrativa, como, por exemplo, se você deixou de seguir um protocolo, uma regra da própria instituição.
você pode ter uma consequência, eventualmente até cível e criminal, se aquele conteúdo em si, que foi divulgado, se de alguma forma foi identificada a prática de algum delito. Ou se, enfim, aquilo ali também identificar como um comportamento não adequado que tenha resultado num problema maior, como, por exemplo, um julgamento que tenha sido embasado com base num comportamento irregular. Qual que é a pena para um crime como essa invasão de celulares? A pena em si do crime de invasão de dispositivo informático, ela varia um pouco, ela começa em 3 meses a 1 ano, pode subir a 6 meses, a 2 anos, mas o crime em si é de invadir um dispositivo informático que esteja protegido ali por algum fator de segurança, né? Uma própria senha já seria o suficiente. Muitas vezes essa pena em si não é o que desestimula, inclusive no direito penal a gente diz que não é sempre só o fato de você ter uma pena prevista que o criminoso vai deixar de praticar o fato. Ele pratica aquele crime muitas vezes porque ele tem certeza ou quase certeza da impunidade e que muitas vezes acontece justamente por conta dessa dificuldade das próprias instituições de conseguir ir atrás e de fato penalizar aqueles que cometeram os crimes. Se ficar comprovado que as informações foram realmente obtidas de forma ilegal, quais as implicações legais para o site da Intercept Brasil? Existe a questão que veículos de imprensa e jornalistas têm direito, por lei, a proteger a sua fonte, mas isso, num processo penal, diante de um juiz, será que vale a interpretação do juiz? É caso a caso a ser analisado ou não? O direito a sigilo, né, a fonte jornalística, é um direito constitucionalmente garantido. A gente tem direitos que devem ser pesados, né, e um direito vai ser supremo e superar todos os outros. A gente tem que, sim, proteger essa obrigação de sigilo, que inclusive existe em outras profissões, né? O advogado, o contador, o médico, até mesmo, né, o padre, o religioso, tem esse direito ao sigilo. O jornalista não é diferente, ele tem que garantir o sigilo à sua fonte. Não significa que ele pode utilizar disso para poder praticar qualquer tipo de ilícito, né? Esse direito não é absoluto frente a outros direitos. Se foi identificado que houve, sim, o cometimento de um crime, né, ou um ilícito qualquer que seja, mesmo que não seja penal, você não pode simplesmente utilizar dessa barreira, né, desse escudo como justificativa para poder praticar qualquer ato. Então, tem sim consequências, mesmo se você tiver essa condição aí de direito a sigilo à fonte. Mas se o jornalista não participou de nada da invasão, ele só recebeu aquele conteúdo, daí ele, do ponto de vista da lei, ele está limpo. Ou não? Sim, o direito em si é o sigilo da comunicação, né? No fato dele ter praticado um crime para poder acessar aquele dispositivo, aí sim, seria punível, né? E ele poderia ser de alguma forma penalizado. Agora, se ele obteve essa informação de um terceiro, e esse terceiro é que cometeu aquele crime, e principalmente se ele nem sabia, né, que foi cometido dessa forma, não tem como haver uma penalização por conta disso, né? Até porque esse tipo de informação pode ser obtida por outras fontes que não a digital, que não a no meio eletrônico, né? Ela pode ser obtida por meio de uma coerção, pode ser obtida por meio até mesmo de uma grave ameaça, uma prova pode ser produzida de outras formas ilícitas que não aquela no meio digital. Então a gente tem que sempre pensar que é possível, sim, penalizar em alguns casos, como eu falei, não é um escudo para poder justificar e proteger e autorizar praticar qualquer tipo de ilícito, mas ao mesmo tempo a gente tem que separar quem é que de fato cometeu o ilícito, né? Foi a fonte ou foi o jornalista? Marcos, pelas informações até esse momento divulgadas sobre esse caso do vazamento das conversas da Lava Jato, quais mecanismos podem ter sido usados por esse hacker para conseguir invadir esses celulares e ter acesso a essas informações? E outra coisa, essas informações, essas conversas podem ter sido adulteradas por esse suposto hacker? O ponto é como foi feito via Telegram e foi único até o momento que foi divulgado alguma coisa. E como não tinha segundo fator de autenticação na maioria das comunicações, dá para conjecturar, não dá para afirmar nada, porque a quantidade de informações que sai é meio seletiva, é que foi feito via o ataque capturando o número de SMS, a mensagem de SMS que permite que qualquer pessoa acesse o celular do usuário do Telegram e baixe todas as mensagens não deletadas do sistema. Então, esse, por hora, é o mais provável. É mais provável, inclusive, do que a invasão direta do celular, instalando alguma coisa, que daria acesso a uma quantidade muito mais ampla de mensagens, de informações. Então, esse é o mais provável. Se foi alterado ou não, bom, uma parte complicada e que muitas vezes não é colocada, esses aplicativos eles são criados exatamente para você ter essa possibilidade de retratabilidade. Não tem uma assinatura digital, não tem alguma coisa que garanta que as informações que estão no seu celular elas não foram alteradas.
Existem mecanismos para isso de segurança, mas eles não são adotados nos aplicativos de propósito, para aumentar a sua confidencialidade, a privacidade dos seus dados, mesmo no caso de uma invasão. O hacker pode ter forjado, então, os diálogos. Não é nada difícil fazer uma forja de uma mensagem que é exatamente idêntica à que eu obteria de uma mensagem real, de uma comunicação real, e trocando texto, data, pessoas, inserindo mensagens, deletando mensagens. É muito fácil tecnicamente fazer isso, em particular no Telegram. O Telegram tem uma ferramenta que ele permite você, o Telegram Desktop no caso, que ele permite você acessar a conta do seu Telegram, do seu computador, e exportar todas as mensagens que estavam naquela comunicação. E ele exporta num formato que é HTML, facilmente editável. Com um editor de texto, eu consigo falar agora que você estava conversando com, não sei, Getúlio Vargas em 1970, e não dá para, exceto pelo óbvio conteúdo, que não tem nada a ver, não dá para distinguir uma mensagem exportada real dessa mensagem exportada e editada posteriormente, forjada. Márcio e Marcos, a gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco, a perícia nos celulares dos integrantes da Lava Jato, que pode levar ao autor das invasões. Fique com a gente, que nosso intervalo é bem rápido. A partir da perícia nos celulares dos integrantes da Lava Jato, a Polícia Federal pretende identificar o endereço digital do autor da invasão. Até agora, mais de 10 autoridades de vários poderes confirmaram que foram alvos de hackers ou de tentativas de invasão nos celulares. Uma das linhas da investigação é de que o invasor é um brasileiro ou um brasileiro auxiliando um estrangeiro que sabia o que estava procurando. Assunto para os nossos convidados. Marcos, por que você diz que a perícia nos diálogos do Telegram pode ser tecnicamente impossível? Quase. Quase impossível. É importante o quase, porque há situações em que, se as mensagens tiverem sido enviadas, ainda assim você pode apagar elas de absolutamente todos os celulares. O Telegram tem essa capacidade de você apagar não só as suas mensagens, mas a de terceiros, e elas são apagadas do seu dispositivo, do dispositivo da pessoa com a qual você conversou e do servidor. Então, você pode... E da nuvem. E da nuvem, do servidor que guarda, que é a nuvem do Telegram, que é o servidor que guarda as mensagens todas. Então, assim, se tiverem sido apagadas, então, essa que é a dificuldade. Se tiverem mensagens apagadas, você não vai conseguir recuperá-las facilmente. Dá para, eventualmente, achar elas no celular ainda. Logo depois que você apaga, as mensagens não são apagadas de verdade. Elas ficam ali, mas elas ficam numa região de memória que pode ser sobrescrita posteriormente por outros dados. Isso significa, na prática, que logo depois que você apaga, fácil de recuperar. Muito depois que você apaga, os rastros somem de dentro do seu próprio celular. Então, no final das contas, pegar o celular de alguma pessoa que estava envolvida na comunicação, se as mensagens não estiverem ali, significa que elas podem ter sido apagadas pela pessoa, podem ser apagadas pelo próprio hacker que invadiu a conta, e, enfim, não daria para chegar a nenhuma conclusão a respeito. Então, o quase impossível é porque, como seria possível se você conseguir entrar na conta da pessoa e baixar do servidor? Basicamente, o servidor do Telegram é a única fonte razoavelmente confiável de dados nesse caso todo. Então, esse que é o ponto, assim, não é fácil para o Intercept, para a Polícia Federal, para quem quer que seja, que vai fazer a investigação, cravar com toda certeza, não teve nenhuma manipulação. Márcio, se a perícia não for conclusiva, qual é o próximo passo? Quais são as opções para a investigação? E esse caso pode ficar em aberto, ser arquivado sem uma conclusão? Se não for possível identificar por meio de uma perícia, pode-se sim, né, optar por fazer esse arquivamento e, enfim, você não pode partir de um pressuposto que a gente tem uma prova que não se sabe a autenticidade dela e usar isso como fundamentação para qualquer tipo de punição, de investigação, que seja. Só tem uma coisa, que essa própria clonagem, quando você clona, você pode clonar, editar o clone. Então, o problema todo, por isso que eu falei bastante do servidor. Os dados que estão no servidor,
é improvável que alguém, hacker ou a vítima, seja capaz de alterar. Então, você tem alguma confiança. Quando você clona simplesmente e deixa de lado, está aqui uma prova. Não, essa prova pode ter sido manipulada. Tanto que em perícia forense, o que se faz é um técnico que seja confiável, né, considerado confiável, ele faz a clonagem, ele calcula ali uma impressão digital daquilo que foi clonado, a gente chama de hash, porque ele pode manipular à vontade os dados e você consegue verificar se não teve manipulação depois dessa clonagem. Então, existem mecanismos de criptografia para fazer exatamente esse tipo de coisa, só que a gente está falando de pessoas que estão sendo acusadas, eventualmente, que podem querer fazer alguma manipulação, de hackers anônimos que, enfim, não sei por que não fariam alguma manipulação, só por ser honesto, não sei, ele se definiu em algum momento, um dos hackers se definiu como isento, sem nenhum tipo de possíveis hackers, um dos que alegou ser o hacker. Exatamente. Então, é difícil fazer isso. Se não é num ambiente controlado, extrair provas é um processo bem complicado, porque pode ter manipulação em algum momento. E a gente está dando como certo de que, de fato, ocorreu uma invasão por um hacker. Mas ainda tem a chance de ter sido, talvez, um procurador descontente, alguma pessoa que tivesse um acesso legítimo às mensagens. Ainda está na mesa essa possibilidade, na visão de vocês? E seria mais fácil se fosse alguém de dentro da Lava Jato? Não precisaria nem invadir o celular, ele já teria acesso direto às mensagens. É uma possibilidade, não está claro. Enfim, nenhuma das partes, Intercept e as vítimas, o Moro, o Daniel, eles não chegaram a dizer, acho que foi tal pessoa e não forneceram até o momento elemento suficiente para dizer, foi tal pessoa com grande probabilidade. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração também o fato de que muitas vezes esse tipo de situação, esse tipo de notícia, né, o que gera essas discussões, também pode ser utilizado como uma cortina de fumaça, pode ser utilizado de alguma forma para desviar algum tipo de foco, desviar alguma investigação. Enfim, aí a gente tem aí as próprias teorias da conspiração, né, em aberto. Mas trazendo para o usuário, só uma última questão. Se diz por aí que nossas câmeras, nossos microfones podem estar nos gravando e nos filmando a todo momento. E que tem gente que até fecha a câmera do notebook ou do celular. Essa possibilidade é real? Smart TV. Da Smart TV? A minha Smart TV não tem câmera. A Samsung até tirou as câmeras depois de ter invasões. É que assim, existem várias formas de invasão que tentam fazer exatamente isso. Começar a gravar o celular, começar a, enfim, gravar com a câmera. Para evitar, se eu for invadido e tem algum tipo de funcionalidade para começar a gravar informações, é bom ter ali uma cobertura. Mas não é só isso, não. Os próprios aplicativos que as pessoas instalam no celular, muitas vezes pedem acesso ao microfone e você se pergunta, mas por que ele quer acesso ao microfone? Eu não vou falar com ele não precisa ouvir nada. E pode ter alguma coisa ali, digamos, um serviço extra, para não chamar de porta dos fundos, que ele vai usar essa sua informação por algum motivo. Enfim, mas é tudo teoria da conspiração, adoro uma boa teoria da conspiração, todo mundo de segurança adora, mas tem coisas do tipo, assim, teorias sobre aplicativos que escutam o seu celular, porque eles querem saber, por exemplo, se você está escutando uma certa propaganda. Ao invés de saber o Ibope, usar o Ibope para saber quantas pessoas estão assistindo um certo canal, dá para ouvir o seu celular, porque ele ouve a TV no celular, ele sabe se você está assistindo o canal ou não. Então, enfim, existem várias teorias desse tipo. Rapidamente, para a gente encerrar, a dica dos dois especialistas sobre como nós, pessoas normais, que não somos autoridades, podemos fazer para nos proteger. Um é entender quais são os mecanismos de segurança que tem no seu celular ou no aplicativo específico e selecionar alguns que não sejam tão chatos para você e colocar o máximo possível que não te atrapalhe. Então, segundo fator de autenticação, quando tiver, a própria tela de bloqueio do celular, que muita gente não usa. Entender qual que são as ferramentas de segurança à sua disposição e decidir racionalmente se você quer utilizar ou não algumas delas. Márcio. Comportamento. Acho que é muito importante a gente sempre se policiar. A gente saber que muitas vezes a tecnologia vem para ajudar e a gente tem que usar a tecnologia para nos ajudar, né? Tem que usar de ferramentas, sejam elas para poder garantir essa proteção da comunicação, de criptografia, mas a gente tem em mente que o nosso comportamento ele é determinante nesse tipo de situação. Então é o famoso não conectar no Wi-Fi público, ou pelo menos se for conectar,
não fazer a transmissão de nenhum conteúdo que alguém possa estar visualizando ali, alguém possa de alguma forma ter acesso. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente faz, né? Você não vai comentar um segredo no lugar público onde outras pessoas podem ouvir, você também tem que seguir com, né, determinados ambientes, determinadas ferramentas e eventualmente não comentar de forma alguma alguns conteúdos que podem de alguma forma ser acessados por terceiros. É muito importante você ter isso na parte comportamental e para quem está, obviamente, dentro da própria instituição, uma corporação, estabelecer quais são essas regras, o que pode e o que não pode circular para que as pessoas tenham que seguir as regras e não depender somente desse bom senso que, infelizmente, não existe de padrão nas pessoas. Márcio, Marcos, agradecemos muito, ótima conversa. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Agradecemos especialmente a você que nos acompanha aqui na TV Cultura e também na internet, pelo YouTube ou pelo aplicativo Cultura Digital. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações do programa. Até a próxima edição. Até lá!